Olá pessoal, estou aqui de novo para conversar com vocês um pouco. Hoje eu vou ministrar uma aula sobre o imperativo categórico do Kant. Alguns apontamentos meus já estão postados lá no Moodle. Já postei também um comentário da professora Marilena Chauí sobre o imperativo categórico, marquei as páginas onde vocês podem encontrar esses apontamentos dela. E hoje eu vou basear essa minha aula naqueles apontamentos meus, né, postados. Eu vou trabalhar a aula aí numa dinâmica que vai consistir numa leitura daqueles parágrafos e alguns comentários que eu vou fazer em cima desses parágrafos. Bom, mas antes de eu entrar na discussão sobre o imperativo categórico propriamente dito, vou conversar um pouquinho com vocês sobre o Kant, sobre a sua obra, para contextualizar um pouquinho esse filósofo no tempo, né? Bom, Kant é um filósofo alemão do século XVIII. Viveu intensamente ali o iluminismo, que se iniciou na França. Ele absorveu muitos ideais iluministas. O principal deles é o ideal da liberdade, né? A gente vai ver como que entra a questão da liberdade aqui no imperativo categórico. É estranho, né, a gente pensar na liberdade junto de um imperativo, de algo que nos coage, de algo que nos ordena a agir de uma forma e não de outra. Mas a gente vai ver como que na construção, né, do imperativo categórico está em jogo a liberdade também. Mas isso aqui é para a sequência, né? Depois da gente fazer essa introdução aqui, pensando na contextualização do Kant no tempo. Aí, Kant, herdeiro, né, dessa liberdade pensada pelos iluministas, vai tentar estabelecer uma moral também baseada nessa questão aí da liberdade. É isso que a gente vai observar quando a gente for ver o imperativo categórico. Então o Kant vive esse momento, bastante importante na história do iluminismo, que culmina na Revolução Francesa, né? E o pensador alemão escreve 3 obras bastante significativas aí, vou citar 3, né? Uma é a crítica da razão pura, a outra a crítica da razão prática e a outra a crítica da faculdade do juízo. Uma se refere à parte da teoria do conhecimento, mais a parte da teoria do conhecimento kantiano, a outra a parte da ética e a última, a estética kantiana. Então Kant trabalha aí em 3 grandes frentes, digamos assim: a teoria do conhecimento, a ética ou filosofia moral e a estética, né? Essas são as 3 grandes frentes nas quais o Kant atua. A parte da teoria do conhecimento kantiana, lá na crítica da razão prática, ele busca fundamentar o conhecimento. É uma obra que se destina, sobretudo, a uma regulação, uma ordenação, uma regulação, uma fundamentação do saber científico e filosófico. Até onde o conhecimento nosso pode ir, né? Essa é uma questão que pauta toda a crítica da razão pura, mas a gente não vai entrar
né, nessa discussão. Aí na crítica da razão prática, que é herdeira de muita coisa que o Kant vinha dizendo na crítica da razão pura, vai estabelecer a fundamentação moral, a fundamentação das nossas ações no dia a dia e por aí vai. E por último, a estética, onde o Kant vai se voltar mais para questões sobre o belo, sobre o sublime, né, no mundo e nas artes. Mas aí, não, o belo e o sublime natural, que seria o belo e o sublime nas artes. Mas, né, também a gente não vai entrar em questão, mas só para contextualizar e saber um pouquinho da obra do Kant, da sua produção. Vamos voltar agora à discussão do imperativo categórico. Né? O imperativo categórico surge lá na Crítica da Razão Prática, né? Uma obra que eu já citei aqui, uma das suas principais. E ele tem por objetivo instituir digamos assim, a fundamentação, o horizonte, o norte, né, de nossas ações. De que modo ele estabelece isso, esse imperativo, e o que ele quer dizer, a gente vai tentar deixar mais claro nessa exposição, nessa aula, tá? Para isso, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou ler com vocês os parágrafos e vou explicando eles parte por parte, tá? Então vamos lá. Isso está lá no Moodle, né? Diz respeito à aula sobre o imperativo categórico, está escrito lá a aula, né? Imperativo categórico, vocês podem acompanhar. Eu começo o texto dizendo assim, que o imperativo categórico refere-se à lei moral estabelecida por Kant na Crítica da Razão Prática. Ele parte da regra geral de que todas as nossas ações devem se pautar na universalidade, ou seja, numa regra que valha para todo e qualquer tempo e lugar. Este princípio deve ser instituído pela própria razão, caso se pretenda promotora de ações livres. Segundo Kant, a liberdade moral só é atingida na medida em que a razão se autoimpõe o dever. Este não deve ser imposto por nada estranho à racionalidade humana, seja pelo sentimento, seja pela crença no divino. Em outras palavras, a razão deve pensar por si, para si e por si, independentemente de condições externas a ela, a lei moral a qual deverá aderir. Bom, vou explicar então, vamos comentar um pouquinho esse parágrafo. Tem duas palavras, acho que são importantes aqui para a gente levar em conta, que é a universalidade e a liberdade. Eu vou falar primeiro da liberdade. O Kant diz taxativamente que para a razão ser livre no que concerne suas ações, as ações humanas, né, para a razão ser livre, ela precisa se autoimpor, né, as condições das nossas ações, né? Ela precisa se autoimpor. O que isso quer dizer? Ela não pode se deixar ordenar por algo externo a ela. Por exemplo, o sentimento que eu venho a ter em relação aos outros. Pode surgir em mim, vamos dizer assim, um sentimento de caridade. Isso já é uma imposição vinda de fora. É o sentimento que eu tenho em relação a determinados objetos ou objeto. Na medida em que advém desses objetos, já é algo externo à razão. Então ela já não seria autônoma. Eu posso também obedecer determinadas ordens de alguém porque eu tenho medo de ser punido.
Nesse sentido, Kant também vai dizer, não, esse medo é de algo externo, né? Aí se mistura algo externo à minha decisão de agir daquela forma, não de outra. Agir também por uma ordem divina, teria relação com algo que é externo à razão também, né? Então nós temos aí exemplos do que seria externo à razão e implicaria numa... a gente não poderia dizer então que as ações oriundas da razão seriam livres. É essa questão que está colocando. E o Kant diz, não, a partir do momento em que a razão se autoimpõe, o imperativo categórico, aí sim temos como pensar em ações livres, né? Esse é o ponto. Outro ponto que eu disse que seria importante a gente discutir aqui, que está aí no primeiro parágrafo, é a questão da universalidade, pois o Kant vai dizer para nós que as nossas ações, a partir do momento em que eu a partir do momento que eu me autoimpus, né, a lei moral, eu devo sempre, em todo e qualquer lugar, agir de acordo com o imperativo categórico, né? É isso que está em jogo aqui. A regra da universalidade é essa, né? A partir do momento em que eu me autoimpus, o imperativo ele deve ser utilizado como norte das minhas ações em todo e qualquer lugar. É isso que quer dizer a universalidade. A gente vai ver isso depois na sequência ainda, porque é uma questão importante aqui, né? A gente vai discutir de novo essa questão da universalidade ainda mais para o fim. Bom, então sobre o primeiro parágrafo, a discussão nossa é mais ou menos essa. A gente precisa de estabelecer o que significa essa liberdade e o que significa essa universalidade, quer dizer, a liberdade da razão e a universalidade do imperativo categórico. Aí no segundo parágrafo, eu digo o seguinte: o imperativo categórico não se caracteriza por um conjunto de regras morais. Ele não especifica, por exemplo, quais ações são consideradas virtuosas, mas é uma lei geral pela qual a razão deverá escolher as melhores ações a serem executadas. E no sentido de preservar a autonomia da escolha moral, a razão deve evitar seguir as inclinações dos nossos sentimentos em relação ao que nos cerca no mundo. A razão deve evitar a heteronomia, segundo Kant, né? Escolhas pautadas pelo exterior para ser autônomo. Eu repito o que eu disse em relação à autonomia. O Kant preza pelo afastamento, né, das ações que se pautam na heteronomia. A palavra heteronomia tem a ver com uma mistura, né, entre duas ou mais coisas. E aqui está mais especificamente se voltando para a mistura das nossas ações aos sentimentos, né? A algo que me é provocado por uma exterioridade, como eu disse. Aí essas ações, caso se pautem por isso, seriam consideradas o que? Heterônomas. E é isso que o Kant quer afastar. Ainda na crítica da razão prática, o Kant busca estabelecer uma espécie de lei geral, de uma regra geral, que deve pautar as nossas ações. E não faz, nessa crítica, uma listagem, digamos assim, de virtudes às quais nós devemos aderir. Quer dizer, nós não devemos aderir a dadas leis específicas que vão reger ou que devam reger as nossas ações,
não é isso que o Kant faz, não é, por exemplo, como a gente encontra lá nas Sagradas Escrituras, os 10 mandamentos que dizem leis bem específicas, como não matar, não roubar, e a gente sabe, né, como que funciona. Não tem nenhuma listagem nesse sentido, é uma regra bem geral, da qual a gente pode fazer o uso e ver se determinadas ações correspondem ou não a essa regra geral. Basicamente é isso que o Kant faz, né? Não faz como vários autores, alguns autores da filosofia, não faz uma indicação, né, do que é virtuoso e do que não é virtuoso, né? Não é isso que está em jogo ali. O que está em jogo na crítica da razão pura, basicamente, é pensar numa razão que atua de modo puro, sem estar misturada, sem estar vinculada a nada que seja exterior a ela. Para isso, diz o Kant, eu não posso misturar ao meu pensamento o sentimento. Né? O sentimento traz algo que me é externo. O Kant preza pela pureza da razão. Né? A primeira obra dele já diz, é a crítica da razão pura. A segunda obra diz, é pura prática, na verdade. Né? É uma razão destituída de exterioridade. Muito da crítica que se faz ao pensamento kantiano é dele estar pautado nessa pureza racional, né? numa moralidade tão racional como ele pretende que seja instituído entre nós. É essa crítica que muitos fazem ao pensamento kantiano ao ele relegar esse aspecto sentimental, né, da instituição da moral. É nesse ponto aí que pega muita crítica, mas, enfim, é assim que o pensamento dele se dá, de se pensar numa moral como livre somente a partir do momento em que ela é instituída a partir de uma pureza racional. Né? Como eu estava dizendo, a crítica, né, que se faz ao pensamento kantiano seria de se estabelecer uma moral assim, imbuída de uma permeada, carregada de uma frieza, né, de uma frieza racional. Mas aí muito disso se deve aqui ao fato de que o Kant tem uma base empírica aí, né? Qual? As religiões, por exemplo, muito do que foi instituído, segundo a crítica que os iluministas fizeram, né, foi pautado, muito da moral, né, estabelecida pelas religiões, tem esse fundamento no sentimento. E o que o sentimento, segundo essas interpretações, fizeram, né? A que ponto a humanidade chegou? Chegou ao ponto de inúmeras disputas religiosas, guerras por ideais religiosos em detrimento de outros e por aí vai. É nesse ponto que o Kant tenta estabelecer condições para uma humanidade que possa estabelecer vínculos mais harmoniosos. E aí o pensador alemão estabelece que isso deva se fundar numa moral racional, né? Sobretudo racional. Então, é por aí que vai. Bom, gente, então, estabelecido isso, pensamos aqui nesse afastamento que o Kant promove da heteronomia e a ideia de que ele ali só está estabelecendo uma lei geral. Agora vamos ao último parágrafo, que diz o seguinte: da regra geral que diz que devemos agir conforme máximas que possam se tornar universais, Kant deriva 3 outras máximas, né?
A primeira age como se tua ação devesse ser erigida por tua vontade em lei universal da natureza. 2. Age de tal maneira que trates a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio. 3. Age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. A primeira máxima, aí eu explico melhor, né? Diz que devemos obedecer ao dever escolhido como algo que se aplique inquestionavelmente a todas as circunstâncias. Por isso o imperativo é categórico e não hipotético. Se fosse o último, nossas escolhas morais seriam norteadas por condicionantes. Por exemplo, eu só não roubaria se fosse rico. Mas não é o caso aqui. A segunda máxima afirma que devemos sempre ter a humanidade como finalidade de nossas ações e não como meio para atingir outros fins desejados por nós. Já a terceira máxima espera que hajamos de tal forma que os demais indivíduos ajam da mesma forma. Bom, vamos lá, vamos tópico a tópico. Então, diz a máxima geral do imperativo categórico que nós devemos estabelecer uma regra que torne os nossos deveres universais, válidos para todo e qualquer lugar, como a gente já disse, né? Se eu estabeleci para mim que eu não devo mentir, em hipótese alguma eu irei mentir, né? É isso que diz a universalidade do imperativo categórico, né? Bom, há vamos dizer assim, em muitas interpretações, um certo radicalismo do Kant, no sentido de que a gente poderia pensar situações em que a mentira seria algo inevitável, nós teríamos de proceder assim. Porém, o imperativo categórico não dá margem para algo para uma exceção, né? Dado que eu aderi ao dever, esse dever deve se tornar o quê? Universal, válido para todo e qualquer lugar. Aí, desmembrando o tópico 1, diz que age como se tua ação devesse ser erigida por tua vontade em lei universal da natureza. Aqui ele coloca em jogo aí o fato do imperativo categórico dever ser algo inquestionável, e ele não, de maneira alguma, admitir hipóteses, né? Em que sentido eu estou querendo dizer isso? Kant não está estipulando aqui um imperativo hipotético, dizendo, eu devo agir, eu não devo, como é aqui que eu coloquei o exemplo para vocês, ele diz aqui, eu só não roubaria, eu digo, né? Eu só não roubaria se fosse rico. Na hipótese de eu já ter dinheiro, de eu já ser rico, por exemplo, já estar bem de vida, e eu não roubo. Essa é uma hipótese, um condicionante. Quer dizer, qual é o condicionante aqui? É eu ter dinheiro. Não, eu não roubo em hipótese alguma. Nesse sentido, ele é categórico. Ele não admite hipóteses. É assim e pronto, né? Não há exceções, não há condicionantes, não há nada disso. Então, a primeira regra diz assim, né, fala de transformar a nossa vontade em uma lei universal. É isso. Basicamente que é por aí que o imperativo categórico passa, né, no que tange a essa primeira máxima. A segunda diz, age de tal maneira que trates a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de outrem, sempre como um fim e nunca como um meio. Quer dizer, eu sempre tenho que ter o próximo como fim da minha ação. É a ele que se dirige a minha ação e não o próximo pensado como meio para que eu atinja outro fim. Ou seja, por exemplo, eu vou, mesmo esse fim, né? Eu poderia pensar, eu vou fazer o bem a ele, né? Eu serei generoso para com o outro, na medida em que isso me traga felicidade.
quando digo isso, diz o Kant, eu estou pensando no meu bem-estar, por exemplo, né? Na minha pessoa, ser feliz a partir disso. Não devemos, segundo Kant, pensar nos outros como meio para uma realização minha. Sempre que eu ajo moralmente, diz o Kant, a minha ação moral implica ter o outro como fim e não como meio. Então essa é a segunda máxima do imperativo categórico. Aí a gente tem a terceira, que diz: age como se a máxima de tua ação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Se eu não roubo, eu tenho de pensar que essa deva ser a máxima das ações de todos. A partir do momento que eu penso que eu deva roubar, aí, diz o Kant, eu deveria pensar, se eu fosse pensar universalmente, que todos também deveriam roubar. E aí nós geraríamos um problema sem fim, né? Isso fica estampado, fica óbvio, né? O Kant, até a gente pode pensar no seguinte: a partir do momento em que todos roubam, iria chegar num determinado momento em que já não teria mais o que ser roubado, né? Pois todos acabariam sendo destituídos de seus bens, vamos dizer assim. Então, se eu quero instituir o imperativo como uma regra universal, eu devo pensar que em deveres que possam ser seguidos por todos. Por exemplo, esse que é o de não roubar. Gente, então aqui nessa aula, o que a gente buscou estabelecer para a gente fechar aqui o nosso pensamento? Que o imperativo categórico, pelo Kant, é pensado como um meio de tornar as nossas ações livres, né? A partir do momento em que a razão se autoimponha deveres. Isso é herdeiro do iluminismo, né? Que pensa na liberdade como condição para erigir uma humanidade melhorada, né, em relação àquela do século XVIII, pautada por inúmeras guerras, por uma desigualdade social tremenda lá na Europa e tudo mais. E além dessa questão da liberdade, aí o Kant leva em conta, conforme o que a gente viu, a questão da universalidade do imperativo, e depois dessa universalidade do imperativo ele deriva essas três máximas, né, que a gente terminou de ver nesse finalzinho. Espero que o conteúdo que eu postei ali tenha ficado mais claro, né? Qualquer dúvida eu tô aí, qualquer dúvida que vocês tiverem eu tô aí para tentar responder, né? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.